Bem-vindos ao Grupo Marcos. Hoje refletimos sobre o desencarne de Allan Kardec, dia 31 de março de 2017, completa 148 anos do desencarne deste espírito. Particularmente, começo com uma confissão, começo com compartilhar algo com vocês. Para mim, se for me dado o pedido de, ao desencarnar, conhecer a história de um espírito ou conhecer o próprio espírito, não tenha dúvida. O meu pedido é conhecer a história espiritual de Allan Kardec. Para mim, ele é o espírito que mais intriga, porque ele é uma combinação muito peculiar de virtudes, de amadurecimento, de conquista espiritual. Ao mesmo tempo que ele é um espírito extremamente austero, ele é um espírito extremamente bem-humorado. Ao mesmo tempo em que ele tem um pensamento profundo, não à toa era reconhecido como um dos maiores intelectuais da época dele, ele convivia com jovens. Então, é uma combinação muito curiosa, Ao mesmo tempo que ele é um profundo magnetizador, um estudioso do que muitos chamariam de ciências ocultas, seu pensamento é transparente, lúcido e claro. E até hoje é o único espírito que eu conheci, Naí, estou falando de todos os que eu já, escritores e reformadores sociais que eu pude conhecer a história, que conseguiu, nas mais austeras e desconfortáveis situações, manter uma linha de equilíbrio total. É assustador isso para mim, eu só acredito porque de fato eu li a Revista Espírita. É impressionante como esse homem consegue, artigo após artigo, ao longo de 11 anos, não perder a linha do bom senso. Responder os ataques mais terríveis, mais cruéis, com lucidez e com equilíbrio. Ele escreve no primeiro artigo, no início da Revista Espírita, discutiremos, mas não disputaremos. Poderemos ter ideias opostas, mas nunca seremos guiados pela briga pessoal. E ao longo de toda a Revista Espírita, ele mantém isso. A primeira Revista Espírita é de 1858, Ela continua, mas até ele desencarnar em 1869, ele é o principal redator. E é impressionante como você, assim, até o meu olhar de maldade, Você procura assim, onde é que ele perdeu a linha, Onde é que ele mandou se lascar? Onde é que ele chutou tudo pro alto? Não tem, gente. E olhe que as pessoas que o combateram não foram pessoas honestas, teve esse pequeno grupo de pessoas honestas que não acreditavam, mas em grande parte são pessoas extremamente interessadas em desmoralizá-lo. Então eram ataques pessoais. Falava que ele seduzia meninas na sociedade parisiense, falava que as pessoas de lá saíam loucas, falavam que ele tinha enriquecido. Então era publicado nos jornais da época as reportagens mais absurdas sobre a vida pessoal dele, sobre mentiras da vida pessoal dele. Kardec nunca gastou uma linha para responder isso. Primeiro, ele só respondia questões ligadas ao espiritismo. E mesmo assim, quando ele respondia, era de um ponto de vista de uma dignidade assustadora. Você diz, meu Deus, ele não perde a paciência, ele nunca se coloca no nível inferior dos ataques. Isso para alguém que é humano é assustador, pelo menos para mim. Porque seria perfeitamente compreensível que ele perdesse a linha, porque a gente está falando de um massacre público continuado, a gente não tem essa dimensão. Gente, imagine você, vamos trazer para a nossa realidade, imagine hoje a Veja, a Folha de São Paulo, a Globo publicar reportagem dizendo que você seduziu uma jovem que participava da sociedade parisiense, dizendo que fulana de tal enlouqueceu porque participou lá. E isso era armado, gente, porque assim, tem um caso muito curioso, só para vocês terem uma noção das dores que Kardec enfrentou, e um dia, se Deus quiser, a gente vai fazer uma pesquisa bem aprofundada e ampla, porque é um interesse pessoal meu, conhecer um pouco
sentir, porque conhecer ninguém conhece, né? Quando é muito alto a gente não consegue conhecer, mas pelo menos sentir um pouco da grandeza desse espírito. Então fica aí, né, uma promessa, desejo minha de aprofundar estudo sobre a vida de Allan Kardec. Quem sabe, né, em parceria com um pequeno grupo de pessoas que queiram realmente estudar esse tema. Então o que acontece? Tem um caso, né, que é relatado aí né, nos estudos que tem sobre Kardec, inclusive de um conhecido de Kardec que relata isso, de uma jovem atriz que foi, né, se tornou membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas por Kardec. Depois denunciou ele que ela tinha ficado, né, a família, um conluio, que ela tinha ficado louca por conta dele. Só que depois ela se arrepende e confessa tudo. Agora, quantos fizeram isso e não se arrependeram? Ou se arrependeram, mas não tiveram a dignidade de tornar isso público? Então, assim, Kardec foi acusado de seduzir jovens, Kardec foi acusado de enriquecer às custas do espiritismo, Kardec foi, enfim, por grandes meios de comunicação, e às vezes em outros países, tá certo? Na Rússia, a gente sabe que um dos principais jornais lá publicou uma reportagem de uma pessoa que foi na Sociedade Parisiense, mas contou uma história totalmente diferente, enfim. E esse homem nunca perdeu a linha. Eu fico tentando entender como é que é isso, porque, assim, quem escreve sabe, gente. Você escrever regularmente, em momentos de muita tensão e de estresse, né, com linha, com data marcada para entregar o que você escreve, gente, é quase impossível não sair muita besteira. Porque você, querendo ou não, você se contamina com aquele ambiente, você se contamina com a sua mágoa. É muito complicado. Eu passei por essa experiência muito menor, não consegui dar conta. Daí eu comecei a ler Kardec e eu digo, nossa senhora. Então, enfim, é só uma introdução e um pouco para apresentar porque que eu admiro tão profundamente essa lucidez de Kardec. Porque, assim, é a lucidez de quem está no campo de batalha. Essa é a lucidez que é a mais grandiosa de todas. Claro, é muito belo e bom você estar lúcido quando você está, né, num mosteiro, num hotel na natureza, numa praia maravilhosa, com tudo dando certo. Já é maravilhoso, mas você está lúcido, como Kardec. Problema financeiro, problema para pagar as contas. Está lúcido, todo mundo falando mal de você. Está lúcido, você sendo traído por aqueles que você considerava amigo. Né? E com uma carga gigantesca de trabalho que você tem que dar conta, porque afinal de contas você é o responsável, né? o assunto é com você. Então, assim, gente, é complicado. É complicado. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, assim, é nesse contexto que a gente vê a grandeza e a lucidez, né, do espírito encarnado que tomou o nome de Allan Kardec. Então, assim, é um indivíduo que me causa uma profunda admiração e um profundo desejo de entender, de conhecer mais, né? No fundo é de estar perto, né? De sentir a vibração e etc. Bem, hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o desencarne de Kardec a partir de um documento histórico, do pronunciamento feito pelo Sr. Miller a pedido da Sra. Allan Kardec, né, como encerrando as reflexões, né, encerrando as homenagens e reflexões no dia do enterro de Kardec. Kardec desencarna dia 31 de março, como a gente disse. Ele desencarna entregando um exemplar da Revista Espírita, né, a uma pessoa da livraria que tinha ido na casa dele pegar. Kardec estava de mudança, então a casa dele estava já toda desorganizada, ele ia mudar no dia seguinte, né, porque ele ia, enfim, eu não vou entrar na história da mudança, mas assim, era para ganhar mais tempo, para trabalhar mais pelo Espiritismo, o motivo central da mudança. Então, né, estava tudo ali para no dia seguinte ser levado. Era dia 31 de março de 1869. No dia seguinte, no dia 1º de abril, estava agendada a inauguração da primeira livraria espírita do mundo. Então, curiosamente, né, os espíritas estavam todos se deslocando para Paris para essa inauguração.
E o enterro dele acabou sendo no dia seguinte, né? Isso não estava programado, tá certo? Então, ele desencarna quarta-feira, quinta-feira de manhã acaba acontecendo a inauguração da revista, porque é curioso, tem um diálogo de Kardec com a sua esposa, né? Ele chamava de Gabi. Ele se sente fraco, se sente mal, e eu não vou contar esse diálogo, eu já contei ano passado, né? Todo ano eu já faço um Pode Sim falando disso, então foi falado no Pode Sim sobre o desencarne de Kardec. Mas a síntese desse diálogo é: Kardec insiste e pede para a esposa dele prometer que, caso ele esteja doente ou mesmo desencarnado, ela vai fazer a inauguração da primeira livraria espírita do mundo, porque seria falta de caridade, falta de compaixão com os espíritas que se deslocaram de todos os cantos da França e de outros lugares do mundo para comparecer. Ela promete. O fato é que Kardec desencarna dia 31, entregando a revista espírita para uma pessoa da livraria. Ele simplesmente, isso é narrado também pela essa mesma pessoa, pelo Sr. Miller, que ele entrega o livro, e desencarna. Ele desencarnou em pé, trabalhando. No dia seguinte, a Gabi, a senhora Allan Kardec, faz a inauguração, na quinta-feira de manhã, cumprindo a promessa que ela fez para Kardec, e o Chico comenta, ao comentar essa história, o Chico diz, nós estamos numa doutrina em que nem a vida e nem a morte é justificativa para que a gente não cumpra o nosso dever. E no dia seguinte, na sexta-feira, é feito o enterro de Kardec. Eu vou ler alguns trechos das últimas palavras da homenagem que o Sr. Miller, a pedido da esposa de Kardec, fez. E ele vai, em nome dela, dizer o seguinte: foi um enterro civil, não foi um enterro religioso, não teve celebrações, e ele indaga o seguinte: haveria necessidade de prece por aquele cuja vida toda não foi senão um longo ato de piedade, de amor a Deus e à humanidade? E aí a gente começa a entender um pouco o que foi a vida de Kardec. A vida de Kardec foi um ato de compaixão, foi um ato de piedade. E aí ele vai falar uma regra de Kardec, que é a regra plena da compaixão na relação humana. Aqui eu vou ler também. A tolerância, esse texto, gente, vai estar aí para vocês consultarem, na página do Pode Sim. Eu vou colocar aí para vocês. E aí ele diz o seguinte: a tolerância absoluta era a regra de Allan Kardec. Seus amigos, seus discípulos, pertencem a todas as religiões. Olha que coisa interessante. Israelitas, no caso judeus, maometanos, seguidores do Islã, católicos e protestantes de todas as seitas. Também pertenciam a todas as classes: ricos, pobres, cientistas, livres pensadores, artistas e operários. E depois a gente vai ver que tem vários testemunhos, de todas essas pessoas amigos de Kardec. Todos puderam vir aqui, quer dizer, ele está falando para essas pessoas, todas essas classes, esses tipos estão lá no enterro. Graças a essa medida que não compromete nenhuma consciência e constituirá um bom exemplo. Então, assim, ele está falando para todas essas pessoas, No enterro de Kardec, essas pessoas, todas elas estavam presentes. Então, a primeira marca que ele destaca em Kardec, duas: a compaixão, a piedade, que leva à tolerância absoluta. Olha aí como nós temos ainda que aprender com esse espírito. Então, no enterro de Kardec estão lá os amigos dele. Quem são esses amigos? São só os espíritas? Não. Tem judeu, tem muçulmano, tem católico, tem protestante, tem livre pensador, tem cientista, capaz de ter ateu, tem artista, tem operário, tem rico, tem pobre, tem gente do teatro, tem o pessoal, e aí a gente não vai ser falso moralista, entre os artistas certamente tem muitos boêmios, todos amigos de Kardec. Todos amigos de Kardec. Graças ao quê? A tolerância absoluta que ele adotou por regra de conduta. Amar o ser humano, ter compaixão do outro, independente
de quem seja, independente do que acredite, independente do que, né, do seu estilo de vida, se é farrista, se é austero e etc. E aí ele vai colocar, mas ao lado dessa tolerância, ele tinha apenas uma intolerância. Pensou você dizer isso no enterro de Kardec? Dizer que Kardec tinha uma intolerância? Aí ele vai dizer, mas ele está falando, e aí é que tem que ficar claro, a tolerância absoluta em relação a todos, mas em relação a ele tinha uma coisa que ele não tolerava nele, né? E ele fala, ele tinha horror à preguiça e à ociosidade, era um grande trabalhador que morreu de pé, né? Bonito ele falar isso, após esgotar todas as suas forças. E aí ele vai explicar essa intolerância, né, que Kardec tinha. Na verdade ele está fazendo um jogo literário, o que ele está destacando é que Kardec sempre foi um grande trabalhador. Aos 14 anos ele já dava curso aos que sabiam menos do que ele. Ele, né, foi um grande tradutor, ele falava, assim, só para vocês entenderem, Kardec foi o maior gramático da época dele. A gramática que Kardec fez em francês era a mais respeitada da época dele. E aí ele vai dizer, Kardec falava e escrevia alemão tão bem quanto francês. E Kardec escolheu ser tradutor também, porque ele tinha obras em alemão que ele queria divulgar para a cultura francesa, em particular a obra de Fénelon. E aí eu não vou entrar no assunto Fénelon, que já dá um outro programa. E ele diz, a sua vocação era educar. E ele publicou obras de gramática, de aritmética, de outras matemáticas, né, de outros ramos da matemática, que o tornaram um autor famoso. Rivail era um autor respeitado na cultura francesa por dezenas de obras. Não satisfeito, continuou nosso amigo, ele sacrificou seu bem-estar para dar aula àqueles que não podiam lhe pagar. Então ele organizou cursos gratuitos na França, de quê? Química, física, anatomia comparada, astronomia, gramática, etc, etc. Depois ele se continua sendo quem é e se usa todo esse arsenal para o espiritismo, né? Então assim, e ele encerra, né, estou lendo só trechos, essa homenagem lendo o seguinte, para conter esse coração tão dedicado e tão bom, essa inteligência de escola, esse espírito tão fecundo, essa individualidade tão poderosa. E aí eu acho que é a grande coisa que me assusta em Kardec, né? Como é que um indivíduo tem tanta qualidade, tanto poder em si, né? Vós mesmos bem os vedes, medindo com os olhos, né? Essa fossa seria muito pequena, né, para conter tudo isso. Ele está falando do túmulo de Kardec, e nenhuma poderia ser bastante grande. Então, né, encerra ele dizendo que saibamos honrar esse verdadeiro filósofo e esse amigo, praticando as suas máximas e trabalhando no bem. Bem, gente, assim, né, foi só alguns trechos, peço que vocês leiam. Vão estar também uma outra carta desse mesmo indivíduo, né, que ele escreve também, contando como ele encontrou o corpo de Kardec, né? Essa carta aqui é de sexta-feira, dia 2 de abril. A primeira carta é as próprias impressões do Sr. Miller, falando como ele encontrou o corpo de Kardec ainda dia 31 na casa dele. Bem, fica aqui a nossa pequena e pálida homenagem a esse grande espírito, né, que nós possamos abrir o nosso coração a esse foco de compaixão e de tolerância que é Allan Kardec. É aí uma opinião pessoal, mas é de coração. Se nós não conseguirmos entender Kardec como ele é, né, um foco de compaixão e de tolerância, nós não nos tornaremos dignos de sermos seguidores de Kardec. Podemos ser meros intelectuais e repetidores da obra dele, mas no próprio enterro dele, a lição destacada, né, por um orador que conclui as exposições a pedido da esposa dele, né, então a gente está falando de uma pessoa que conviveu mais de 30 anos com Kardec, é esse testemunho. Kardec é, acima de tudo, uma ação no bem que reflete uma profunda tolerância e uma profunda compaixão. Como disse aqui o autor,
uma tolerância absoluta com todos. Um grande beijo no coração, muita paz. Vamos agora para a nossa segunda parte. Paz em todos os corações. Hoje que lembramos desencarne deste grande Espírito, é muito importante que possamos aprender a sentir qual o verdadeiro sentido da vinda de Allan Kardec ao mundo. Ninguém, meus filhos, ninguém poderia compreender com tanta profundidade as leis de Deus como compreendeu Allan Kardec, se não tem um coração repleto de amor, de paz, de piedade verdadeira. Não é possível penetrar os mistérios profundos do Pai sem um coração puro, sem uma alma iluminada. Esse espírito reduziu-se a um mero intelectual humano por ter profunda piedade por todos nós da terra. Esse espírito apequenou-se, sendo um mero professor da terra aos vossos olhos, porque sentia como vossas dores são frutos de um pensamento limitador. Filhos, apenas séculos futuros vos permitirão entender quem de fato é Allan Kardec. Espírito poderoso que se fez insignificante no mundo, para que conseguisse explicar de forma tão clara para inteligências tão limitadas como as vossas o início, o básico da lei do Pai. É um espírito que foi capaz verdadeiramente de tornar-se pequeno para que vocês começassem a entender a revelação divina. Sem ele, vossa confusão seria extrema e nunca conseguireis sair das vossas fantasias tolas, fantasias limitadoras. Ele é a luz que rasga no meio de vosso caótico pensamento e consegue apontar um caminho da verdade. Ele é o exemplo sublime que deveis seguir quando se trata de saber o que é o exemplo no mundo de alguém verdadeiramente elevado. Porque em muitos aspectos da vida não tendes ainda acesso ao Cristo. Ele é a ponte que vos liga ao coração do Mestre. E um espírito como esse não poderia jamais ser um frio e tolo intelectual cheio de orgulho, como muitas vezes corações infantis chegam a insinuar no próprio seio do movimento criado por esse espírito magnânimo. Não pensem, portanto, que o espiritismo compreendido leva a uma visão fria e sectária. É tão difícil para vocês entenderem a grandeza desse espírito que vocês, sem se darem conta, destroem a obra que ele deixa para vocês. Alguns dizem espiritismo científico, outros dizem caridade, outros dizem filosófico, e não entendem o que esse espírito veio ensinar. A verdadeira ciência, o sentimento puro, a reflexão elevada e beijar os aflitos é a mesma coisa. Como é difícil para vocês entender isso? É a mesma coisa. Quando beijais o enfermo, estás vivendo também
uma experiência divina. Da mesma forma que o santo que está em êxtase sente Deus, da mesma forma que o grande cientista que se aproxima das verdades do universo. Por que vocês separam tanto? E assim não compreende a grandeza desse Espírito. Para ele, filhos, importava servir, não interessava se curando crianças com seu magnetismo poderoso como ele fez, ou se escrevendo, mesmo fatigado, palavras que muitos de vocês ignoram, mas que estão nos registros da Revista Espírita. Sabeis, filho, cada linha da Revista Espírita foi escrita com um sacrifício que vocês não podem nunca imaginar. O sacrifício de uma luz poderosa, que se contorcia em si para se fazer pequena, mas clara, para não queimar os vossos olhos tão tolos e tão infantis, espiritualmente falando. Mas não fez isso por arrogância. Ninguém poderia fazer isso por arrogância. O mestre de Lyon fez isso por amor. Um amor profundo, silencioso e ativo, que produziu uma obra que vocês ainda não conhecem. Apenas quem estudar com o coração puro poderá descobrir os tesouros que Kardec deixou registrado nas páginas da Revista Espírita. Jovens filhos, aprendam a abrir esta revista com muito vagar, mas sabendo, encontrareis ali revelações assombrosas e sereis felizes se perseguir compreendê-las em mais profundidade. Esta é minha mensagem para a juventude espírita no dia de hoje. Fiquem todos em paz, envoltos nesse instante pela energia do Mestre de Lyon, Allan Kardec, que ama a todos nós, a mim e a vocês. Muita paz do amigo espiritual de sempre.